Bom dia, bem-vindos a um novo tempo no Apegando-se às Escrituras. Nós estamos hoje começando o livro de Deuteronômio com muitas expectativas. Vamos orar ao Senhor para Ele estar conosco nessa jornada. Deus, obrigada por esse novo tempo, esse novo momento. A tua palavra é verdadeiramente viva, Senhor. Como tu dizes, ela é viva e eficaz. Obrigada, Deus, porque tu sabes que nós precisamos ser lembrados de novo daquilo que tu dizes, porque não somos capazes de ter a apreciação, o entendimento daquilo que tu colocas em nossas vidas, Senhor. Então, nós te pedimos, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para o entendimento da tua palavra, da tua verdade, que nós possamos aprender a amar e a desejar mais, Senhor, da tua palavra. Às vezes a gente pensa que ela é desnecessária, que a tua sabedoria ilimitada, Deus, nos faria ficar lendo de novo e de novo, se isso não fosse absolutamente necessário, para a gente ter oportunidade de alcançar aquilo que tu queres que nós alcancemos, Senhor, através dela. Obrigada, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado conosco. Obrigada, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco agora, abrindo o nosso entendimento e tocando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vocês notaram que eu fiz assim? É o send, né? O enter aqui da nossa oração. Minha gente, estamos começando o livro de Deuteronômio e eu passei a semana inteira lendo sobre o livro inteiro. Hoje a gente vai discutir o capítulo 1, mas a gente no começo aqui vai se deter um pouco a respeito do livro. Esse livro, para começar, o título hebraico, claro, não é Deuteronômio. Lembra que quando a gente falou de números, logo no início a gente disse, o livro de números, no original hebraico, ele se chama No Deserto. E é o que a gente viu, né? Aquela caminhada deles no deserto ali. E foi traduzido como números aí por algum motivo, né? E ficou, permaneceu. Eu nem peguei minha água. Mas aí a gente viu, né, ali que esse tempo do deserto foi o tempo de Deus trabalhar aquele povo, né, que tinha um, um espírito de escravidão, né? Eles eram escravos por dentro do interior, eles tinham desejos idólatras, né? Eles tinham sido contaminados ali no Egito, e o Senhor ensinou a eles que era um novo tempo, né? Era um tempo de liberdade, era um tempo de ensino, era um tempo de presente, né? De cumprimento de promessa, e era um tempo de edificar a fé. Então, foi isso que Deus ensinou a eles durante aqueles 40 anos ali no deserto, né? E agora nós chegamos no livro de Deuteronômio. Daqui a pouco ele vai dar a localização, né? Ali, próximo ao Rio Jordão, perto ali já do seu ponto de entrada, né? Para a conquista da terra prometida. E aí, o que que acontece? Ali há um momento em que Moisés encontra o povo que tinha passado 40 anos ali no deserto. Vocês sabem que aquela geração que saiu, né, com mais de 12 anos do Egito, toda morreu. Agora só está faltando Moisés, porque já morreu a irmã dele, Miriam, já morreu o irmão Arão, e agora Moisés está trazendo de volta aquela lei, o ensino que Deus tinha dado para essa geração nova que vai entrar ali para tomar posse da terra prometida, não é? Para a descendência de Abraão. Então, essa palavra Deuteronômio, ela significa literalmente segunda lei, mas é importante entender que não é uma nova lei, é a segunda vez que essa lei é explicada e no nome original, né? Esse nome Deuteronômio veio da Septuaginta, mas no original grego, a palavra
que o nome desse livro é Palavra ou Palavras, né? Palavra ou Palavras, porque ele explica, é uma explicação da lei. É a intenção da lei, é o que Deus quer, é o que a gente precisa capturar. Vocês entendem? Nós não vivemos mais debaixo da lei, e essa é alguma coisa que a gente vai tentar definir aqui. Isso vale ou não vale? O dízimo fica ou não fica? Faz mata o cordeiro ou não mata? Bota o incenso ou não bota? Então, a gente se atém, né, àquelas coisas que a gente deve, não deve fazer, né? Ah, isso aqui já ficou para trás ou não ficou para trás. Então, a gente vai tentar esclarecer na medida do possível isso aí, entendendo que esse é um livro de ensino. Deus quer que a gente entenda o sentido da palavra dele. E aí, o que acontece? A gente precisa entender a importância, antes de mais nada, de Deuteronômio, porque a gente não é muito motivado, né, a, a ler o Antigo Testamento, e ainda mais, né, se for uma repetição do que já houve antes. Eu quero motivar vocês, já dando alguns spoilers aqui, né? Eu botei até na chamada, quando Jesus estava no deserto ali, sendo tentado por Satanás. A gente sabe que Satanás usou a palavra, né, as escrituras, para enganar Jesus. Essa é uma estratégia muito conhecida, né, de Satanás. É o engano, né? Aquela coisa que parece verdade, mas não é. Não é aquela mentira escabrosa que você sabe que está brincando, mas aquela coisa disfarçada, né? Mas Jesus respondeu a Satanás 3 vezes com a palavra, e você sabe porque ele deixava bem claro, está escrito, ele dizia, mas as 3 palavras que ele usou estão em Deuteronômio. A gente não vai ver isso hoje, mas ao longo do estudo desse livro a gente vai ver que Jesus pegou dali, né, aquilo ali, aquelas 3 palavras que foram usadas nas 3 tentações de Jesus. Tem outro ponto importante com relação a esse livro de Deuteronômio, né? Que é uma citação conhecida chamada Shema do povo hebreu, né? Em hebraico, Shema quer dizer ouvir. E ouvir não significa escutar, na verdade, né? Não significa isso. O Shema é uma profissão de fé diária do judaísmo. Se você já viu The Chosen, você já viu eles fazendo essas orações, Shema, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você já pode ter ouvido isso, ou parte disso, ali naquelas cenas de The Chosen, né? E aí, eu queria falar sobre esse significado. Eles repetiam isso, né? Essa oração, Shema, mas nessa palavra, né, de escutar, né, do Shema, significa uma coisa muito, muito mais profunda, né? Que é uma coisa que acompanha a gente na Bíblia também. A escutar para a gente na Bíblia significa obedecer. Escute o que eu estou dizendo, significa faça o que eu estou dizendo. Coloque em prática isso que você está ouvindo, né? E aí alguém fica assim, mas ouvindo, é porque lá, naquele tempo, a comunicação era oral. Mas você pode facilmente na Bíblia trocar ouvir por ler, né? Porque hoje nós lemos a palavra, a não ser que Deus fale no seu ouvidinho também, que é muito gostoso. Mas enfim, a coisa importante é que Shema significa, na verdade, obedeça, né? Se você for traduzir literalmente, ouça, mas se você for colocar entendimento, né, significação nessa palavra, a palavra é obedeça. Então, preste atenção, né, nisso aí. E aí, o que a gente vai achar? E você, mas isso aqui é aquela oração do povo hebreu. Tá lá em, onde é que eu marquei aqui para vocês? É Marcos 12,
29 e 30. O Evangelho de Marcos. Ali aconteceu que um dos mestres da lei se aproximou, estou lendo o texto, tá? Aproximou-se e os ouviu discutindo, estavam discutindo ali com Jesus. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí Jesus respondeu: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o mandamento principal e Jesus foi buscar onde? No Shema, que está onde? Em Deuteronômio, tá? Então vamos começar aqui a coisa, depois dessa motivação aí inicial, né? Vamos começar com Deuteronômio, de fato. Deuteronômio é o quinto livro da nossa Bíblia, né? É o quinto livro, o último livro também do Pentateuco, e é o último livro do Torá, porque a nossa Bíblia, Antigo Testamento, ela é igualzinha à Bíblia dos Hebreus, igualzinha, já não houve nenhuma alteração ali, a menos de ordem. Então, alguns livros, eles estão ordenados de forma diferente. Por exemplo, o livro de Daniel, né? Para a gente é profeta, para eles é como se fosse a arte, né? É como se fosse provérbios, por exemplo. Então, às vezes muda um pouco a estrutura, mas não o conteúdo, tá? Então, é, como eu já disse, né, esse livro tá lá no Torá, é o quinto livro do Torá, só que aí você vai procurar, né, o paralelo, lá ele se chama de Devarim ou Debrarim, que significa palavras ou palavras ditas. Palavras de, e é um pleonasmo, vocês estão vendo aqui, é palavra substantivo e palavra verbo, né? Essas são as palavras ditas por Moisés. Esse é o início, né, do texto que eles usam como nome do livro, tá? E aí, a estrutura desse livro também é muito importante a gente entender, porque a gente pensa assim, ah, é uma narrativa, de novo, lá vem lei, lá vem lei, lá vem aquele negócio, já, lá vem a genealogia, lá vem não sei o quê. Vocês sabem que a essa altura do campeonato, que na genealogia está toda uma história ali contada, né? Tá, tem o cumprimento de promessas de Deus, tem as sentenças que ele passou, tem muita coisa aí organizada. Então, esse livro, ele está bem estruturado. Se a gente olhar para ele, né, de longe, com a lupa dos estudiosos, a gente vai ver que ele é uma série de sermões. Ele tem três sermões mais longos e três sermões curtinhos. Em um sermão, o primeiro fala do passado, do que aconteceu. O outro sermão de Moisés, né? Isso aqui é tudo Moisés falando ao povo ali à beira do Jordão, né? Aí ele fala do presente, que é uma chamada para a obediência, puxando a orelha, olha, o passado é assim, ó, os teus antepassados fizeram isso aqui, né? Aí agora a chamada à obediência, é aí que está o chamar, é aí que estão as leis nesse trecho. E tem sobre o futuro, né? E o futuro, ele fala da escolha entre o bem e o mal, dizendo, olha, se você escolher bem, tem bênçãos. Se você escolher o mal, você tem morte, exílio, né? Isso serviu para eles, serve para nós hoje também, tá? Então a gente vai ver essa sequência aí ao longo do tempo. E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção também para vocês a respeito do livro é que esse livro claramente foi editado a algum ponto, porque o último capítulo dele fala a respeito da morte de Moisés. Então, fica meio estranho você pensar assim: Moisés escreveu sobre a morte dele mesmo. A verdade é que é impossível, né? Então, entende-se que esse livro ele foi editado em algum momento. Acredita-se, muitos acreditam, né, que isso foi feito por Josué, que era o seu seguidor, né, o seu discípulo.
Mas e não há comprovação nenhuma disso, é só uma coisa natural. Agora, há muitos indícios, né, científicos, de que foi Moisés, sim, que escreveu esse texto. Primeiro, a estrutura do texto é como se fosse o que se chamam de um tratado de soberania dos hititas. Os hititas eram um povo, né? Antigo, e eles viviam 1.500 anos antes de Cristo, até na verdade 2.000 anos antes de Cristo, os hititas, mas o tempo de Moisés era 1.500 anos antes de Cristo. E aí eles tinham um que se chamava de um tratado de soberania, porque era assim, quando eles conquistavam a terra, havia esse documento que tinha uma certa estrutura. A primeira parte da estrutura era assim: nós conquistamos vocês, nós, eles dizem que realizaram, né? E depois eles dizem: agora a gente vai viver com essas regras daqui, agora que tá. Que eu fiz isso, né? A gente vai viver assim, 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 e ditava as regras para aquele povo. E o Deuteronômio, ele tem essa estrutura, né? Ele tem essa estrutura de Deus, né? Nos resgatou, Deus foi lá no Egito e nos libertou da escravidão, e agora a gente vai viver assim, 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 assim. Então, essa estrutura, ela é uma forte evidência de que esse livro foi escrito ali, além da forma natural de Moisés escrever, né? E alguns momentos, sim, há uma intervenção de edição. E aí tem muita discussão a respeito historicamente quando isso aconteceu, quando isso não aconteceu. Mas aí, só para fechar todo esse debate, há vários momentos em que Jesus cita Moisés, literalmente, em vez dele dizer só o livro, ele diz assim: já disse Moisés, Moisés disse isso, 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 isso. Então, o próprio Jesus, ele afirma, né, essa autoria lá em momentos lá na frente. Então, vamos concordar, né? Isso nunca houve dúvida, questionamento entre os estudiosos a respeito da autoria do livro de Deuteronômio, apesar de ter um capítulo que fala da morte do próprio Moisés, né? Enfim, vamos começar aqui no versículo 1 de Deuteronômio 1. Essas são as palavras, lembra que a gente falou? Essas são as palavras ditas por Moisés. Esse é o nome do livro no original hebraico, né? As palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe, que é o Monte Sinai, ali embaixo, né? Aquela pontinha assim. Vocês lembram do mapa da semana passada? Se vai de Horebe a Cades Barneia. Lembra de Cades Barneia? Esse é a cidade onde eles pararam e dali foram enviados os 12 espias para a Terra Prometida. Aí, agora que está sendo registrado que a viagem do Monte Sinai para Cades Barneia, ou seja, na entrada pelo sul ali da Terra Prometida, era 11 dias, minha gente. Não era nada perto de 40 anos. O que é que vocês acham? Ai, Jesus. Que horror, né? Isso está tudo lá atrás, números 13, 14, por aí. Continuando o texto, esse é o tempo pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, agora ele está falando, olha, era 11 dias a viagem do Monte Sinai para cá, para chegar na porta, mas agora a gente está na outra porta, porta leste, né, pelo Rio Jordão aqui. E aí ele diz: no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Então, o que ele está falando? Ele fez uma referência assim: isso podia ter acontecido bem antes. Isso que vai acontecer agora podia ter acontecido há muito tempo, há 40 anos atrás. Mas vai acontecer agora. Eu vou proclamar aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Versículo 4. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Isso está lá em número 21. Então, ele está sempre resgatando. Veja como Deus tem um cuidado
de registrar nomes, datas, lugares. Por quê? Porque isso é tudo historicamente verificável. Tudo isso, a Bíblia é o único livro religioso que é historicamente verificável no seu conteúdo, né? Alguns você sabe a autoria, mas você não sabe de onde veio, quando aconteceu. É alguém dizendo alguma coisa solta no ar. Aqui não, aqui você tem tempos, nome de pessoas, reinados, locais, datas, tudo de uma forma muito precisa, verificável cientificamente, né? Continuando. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. Isso também está em Números 21, tá? Moisés está usando esses fatos recentes agora. Por quê? Porque essa nova geração, ela naquele momento confiou em Deus e investiu contra reis pagãos, vários reis pagãos, e conseguiu derrotá-los, né? A vitória, minha gente, veio fácil quando houve fé da parte deles. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. O inimigo, ele é grande, é assim, a doença é terrível, a pobreza, a injustiça, a malignidade, as coisas que eu sofri no passado. É assim, ninguém está diminuindo o poder do inimigo, a sua tristeza, a sua dificuldade, mas o poder de Deus é maior. Isso precisa, veja, isso é uma injeção de ânimo de Moisés, que serve para aquele povo, serve para mim e para você. Vamos adiante. Aos versículos 5 a 8 traz memórias, né, do comando de mover do Monte Horebe, ali, a leste do Rio Jordão, no versículo 5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, né? Lá embaixo no Sinai. Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem o acampamento e avancem para a terra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefalé, não, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tome posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. E a palavra que a gente leu lá no versículo 5, minha gente. Ele diz assim: Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Essa palavra também, ela tem um significado que não é simplesmente falar como eu estou falando aqui, mas a palavra significa cavar fundo, mergulhar ali, extrair o que é o conteúdo dessa palavra, esse expor ali. E ele está expondo as riquezas da verdade de Deus. Às vezes a gente lê a palavra, agora a gente está lendo, né? A gente está lendo a Bíblia, 3 capítulos normalmente por dia, para ver se a gente consegue fazer isso em unidade em um ano. Mas a gente não pode, o que eu chamo de fazer, o que eu chamo de soletrar, né? Soletrar a palavra, não. A gente tem que parar e dar um tempo para que Deus fale conosco. Eu confesso que eu comecei vendo, revendo, né, os apegandos todinho lá de Gênesis, para poder acompanhar, mas depois fica assim, porque demora bastante, né? 1 hora praticamente, cada um ou 2 capítulos, mas a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa cavar a palavra de Deus, a gente não pode simplesmente passar por cima dela aí, né? Porque senão a gente perde o valor das coisas. E a gente vê aqui que isso que a gente falou é passado, né? Já foi relatado lá atrás, se você for olhar Números 10, eu gosto de botar referência, porque de repente você pode voltar, ficar meio perdidinho. Vai lá em Números 10, isso está escrito lá, mas não com tanto detalhe, né? Estava na hora agora de sair do Negueb e se mover com fé para tomar a terra. Isso ali lá no passado. E aí no Novo Testamento, a gente tem esse mesmo preceito, né?
A gente tem a lei como tutor ali, a regrinha até Cristo. E aí eu peguei um trechinho de Gálatas aqui para vocês, né? Gálatas 3, 24 a 25 fala a respeito da lei como tutor nosso até Cristo. E aí Gálatas 4, 26, 24 a 26 fala de duas alianças. Eu estou fazendo essa referência porque é importante que a gente entenda que aquilo que foi dito no Antigo Testamento tem significação para nós hoje também. Ah, por que que eu não estudo só o Novo Testamento, que é suficiente para mim hoje? Por quê? Por causa do mergulhar, sabe? Mais profundo, do entender. Porque nós somos aquele povo que estava ali ouvindo aquilo naquela época e fez escolhas. Agora, a gente tem uma perspectiva de dizer: ó, se eu fizer a escolha que eles fizeram, não vai ser nada bom, né? Porque a gente gosta muito de ler as promessas de Deus, mas a gente não gosta da disciplina, do ensino dele, para a gente ir pelo caminho certo, fazer as boas escolhas e dar prioridade onde prioridade é devida, importância, né? Aos pequenos enganinhos que a gente acha que não pegam muito, mas pegam sim. Sem alongar muito, eu quero ler esses três versículos para vocês, né? 24, 25 e 26 de Gálatas 4. Diz assim: isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres, ele está falando de H e de Sara, né? Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. Veja que a gente está falando aqui de Gálatas, mas ele está se referindo ao Monte Sinai. E gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Lembra Agar, a escrava que deu o primeiro filho de, como é o nome dele? De Jacó. E aí, verso 25, H representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Verso 26, mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Lembra? Porque teve Ismael, o filho de Agar, que era o filho da escravidão, e agora a gente tem o filho da mãe livre, né? O Isaac da história. Então, a gente precisa entender que aquela história toda do Antigo Testamento era uma sombra apontando para o que ia acontecer agora com a vinda de Jesus ali, né? E aí é quando ele fala, né? Jerusalém do alto, a Jerusalém do alto não é a Jerusalém que está lá agora, né? Na Arábia, é uma Jerusalém celestial. Aqui, essa Jerusalém ela é livre, né? Ela é a nossa mãe, é outra aliança, tá? Não sei se eu coloquei mais confusão na cabeça de vocês. Qualquer coisa, pergunta aí depois, tá? Ixi, tem que dar uma puxada aqui. Enfim, os versículos 9 a 18 são memórias, né? Moisés aponta juízes para o povo de Israel e faz coisas assim. Eu não quero ler todo o texto aqui para não me alongar, mas eu quero salientar algumas coisas aqui. A primeira é que nesse trecho Moisés fala assim: eu não podia levar o povo todo sozinho, né? Aí eu vou ler. Naquela ocasião, eles disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Cumprimento de promessa, né? Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas, as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Então, ele está falando aqui de que líderes foram eleitos, porque ele não podia cuidar do povo todo sozinho, diretamente, e eles elegeram, foram chamados a eleger líderes das tribos. Aí ele diz:
Vocês disseram que essa era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e designei como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei ao juiz de vocês: atendam às questões dos seus irmãos e julguem com justiça. Só as questões que são mais complicadas é que tragam para mim, né? E aí Moisés se recorda dessa dificuldade de lidar com a rebeldia, com as reclamações do povo, disse, arruma aí alguém para estar ouvindo, só traz para mim as coisas mais complicadas, né? Para estar aliviando um pouco a carga dele. E aí ele continua no versículo 19, ele diz, depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. Assim chegamos a Cades Barnea. Ele está trazendo aqui aquela história de novo. Então eles disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Então, veja, Números 21, lá onde essa história é contada no original, fala apenas que eles quiseram atravessar, está lá no versículo 22, atravessar a terra dos amorreus, mas o rei Sion, ele não permitiu. E aí o que aconteceu? Ele convocou o exército e mandou o exército atacar Israel ali, e aí eles tiveram esse confronto, né? E aí ali os israelitas tiveram coragem, fé, com isso eles alcançaram a vitória. Aí agora a gente tem uma coisa que não estava aqui antes, minha gente. Vejam o versículo 22. Versículo 22 diz assim: vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Veja, isso não estava no relato original, presta atenção. Do jeito que está escrito lá, parecia que era uma ordem de Deus. Parecia que ele tinha dito: vão, invadam, façam isso. Mas quando a gente lê com atenção, e eu voltei lá para olhar, ler com atenção, você vê que esse texto aqui está faltando lá, não é que está faltando, né? Ele não colocou na ocasião do relato que a sugestão de enviar espias veio do povo, não veio de Deus. Na ocasião que a gente está discutindo, ele disse assim: olha, Moisés não consultou a Deus sobre essa resposta aí de vamos atacar, né? Lembra? Volta lá e vê. Mas aí, o que acontece? Essa sugestão veio do povo. Aí diz: mandemos alguns homens à frente com essa missão de reconhecimento para indicar qual caminho a gente deve usar para subir e quais cidades a gente deve atacar. Então, parecia uma coisa de estratégia em fazer o que estava ordenado, né, por Moisés, ali que era invadam a terra, como a gente acabou de ler há poucos minutos atrás. Então, o que acontece é que isso deixa claro que essa ideia de enviar espias veio do povo, e uma vez que estava decidido, aí Deus falou: diga a eles que faça assim, 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 mas não foi consultado, nem veio de Deus, nem houve a consulta a Deus com a ideia, tá? Simplesmente pareceu uma boa estratégia para eles, né? De invasão do exército ter aquilo ali. Então, é importante que a gente mantenha isso em mente para para a gente capturar realmente as coisas com a gente muitas vezes decide, né? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, né? Senhor, abençoa. Aí não, eu pedi a bênção do Senhor. Eu coloquei diante do Senhor, disse, meu coração quer fazer isso, mas espera aí, o Senhor disse para você fazer isso. Você perguntou a Deus se você devia fazer isso. É outra coisa, né? E aí, depois, mais para frente, né?
tem a invasão e aí tem a jornada deles. Versículos 24 e 25 aqui de Deuteronômio, diz assim: eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Ou seja, o relatório de que a terra era boa foi unânime. Os dois, né? Mais os 10, todo mundo concordou que a terra era boa, mas alguns divergiram em como aquilo seria bom para eles ou não, né? E aí os versículos 26 a 33, eles falam a respeito dessa decisão, né? E o relato de pessoas. Eu queria só pegar alguns pontos aqui que são mais assintosos assim para mim. Por exemplo, no versículo 28 diz assim: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Você vê a linguagem hiperbólica, né? Os muros vão até o céu. Aquela. É fato que não ia até o céu, mas era assim que eles se sentiam, né? Os muros são enormes e a gente sabe que está à beira de ver muros de uma largura imensa. Eu vou falar para vocês mais tarde, né? Ruírem diante dos olhos deles, mas eles enxergavam aquilo como uma coisa impossível, né? Os muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Os Enaquins, a gente falou na ocasião também, eram os gigantes ali, né? Alguns consideravam, já houve muita discussão sobre filhos de Deus, né, que os deuses desceram e se misturaram com as mulheres da terra e saíram os Enaquins. Entende-se que Enaquins eram homens altos e poderosos de guerra. Essa semana eu também andei olhando assim. Por quê? Porque estima-se que os Enaquins eram homens de 3 metros, 4 metros ali. Mas lembra, eram outros tempos, primeiro, né? Porque aqueles homens viviam 120. Moisés viveu 120 anos, o irmão dele viveu 123 anos, que era mais velho do que ele, Arão. Então, hoje a gente não vê as pessoas assim, né? Vivendo 120, cento e tantos anos e na ativa, né? Porque Moisés está aqui 120 anos e malhando, né? Falando ali com o povo. E aí, eu andei olhando a altura do povo hoje, né? Fui olhar os jogadores de futebol. Sabe que os times de basquete, perdão, os times de basquete, a média de altura do time de basquete é 2 metros. Um time decente, né? Eu não sei, aqui, o time da esquina, eu não sei. Mas os bons times da liga a maioria, né, deles, assim, dos vencedores, né, tal, eles são, na média, 2 metros. Agora, tem aqueles mais de base, formador, não sei o que lá, que tem ali 1,86, 1,90, pá. Então, os outros, eles têm mais, 2,12, 2,15, isso hoje, né? E eu já dei num avião o time de basquete. Eu não perguntei a altura dele, mas todos eles se curvavam para andar no corredor, assim, porque eles eram enormes, todos eles. Então, entende-se que naquela época era possível ter homens altos, grandes, né? Que eles chamavam de enaquins, mas isso para eles era um terror, né? Um terror impossível de serem abatidos, quando a gente sabe que não é assim, porque Davi, pequenininho, menininho, novinho, com estilingue, acabou com um gigante que o exército inteiro temia enfrentar, né? A diferença, gente, entre a gente estar com Deus e confiar nele, ter fé, não é só dizer, eu creio em Deus. Não, crer mesmo e não crer. Porque com Deus a gente verdadeiramente pode enfrentar situações impossíveis, impossíveis. E aí, de novo, eu insisto, parece repetição, mas na hora H, na hora de crer, você crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para frente aqui, que daqui a pouco meu alarme vai tocar. Que mais que eu quero salientar aqui, né? Uma coisa boa, versículo 31, versículo 31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou
como um pai carrega um filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Moisés está fazendo essa retrospectiva para dizer assim, menino, não façam como os seus pais fizeram, né? Olha, Deus estava presente, Deus estava cuidando, Deus estava mandando maná, ninguém ficava doente naquele lugar ali, Deus estava cuidando e protegendo, né? E aí ele diz, versículo 26, né? Essa coisa assim que a gente já passou por aqui, que essa terra manava leite e mel, as observações que eu tenho aqui. E aí eu queria fazer uma citação para vocês dos versículos 34 ali e 35. Diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Ninguém a respeito daquele. Olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas é melhor por causa desses gigantes todos, porque os muros vão até o céu, é melhor a gente não ir. E aí, é, Jesus, né, o Senhor, ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. E isso está registrado também, minha gente, em Salmos 95:11. Salmos 95:11 tem uma referência esse momento aqui, né, da sentença de Deus. E aí continua, né, no verso 36, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá e eu a darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E aí, aqui não fala nada de Josué, né? Talvez o Josué tenha escrito essa parte, não sei, né? Também porque a gente sente aqui, ó. Por causa de vocês, vê, vem adiante. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, isso é Moisés dizendo, né? E me disse: você também não entrará na terra. Mas aqui Moisés está se esquecendo de que o problema dele foi a água de Marabá ali, né? Que Deus decretou isso ali em Marabá. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, isso é Moisés dizendo que Deus disse a ele, né? Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre bem e mal, eles entrarão na terra. Gente, você pode passar batido nisso aqui, como eu passava, mas estudando a fundo, você vê que aqui Deus está respondendo ao que foi dito lá atrás. Lá atrás, os homens disseram: como é que a gente vai enfrentar tudo isso? Porque as nossas mulheres e as nossas crianças vão ser tomadas como despojos de guerra. E aqui, em Deuteronômio, Deus está respondendo aquele lamento ali, dizendo exatamente no versículo 39. Presta atenção. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre bem e o mal, eles entrarão na terra. Deus está respondendo ali, porque ele não deixa passar nada do que a gente fala. Cuidado com o que você fala com a sua boca, ou o que você pensa com a sua cabeça, tá? Enfim, eu quero passar para frente agora, para essa partezinha final, versículos 41 a 46. É só lembrar para vocês do falso arrependimento desse povo e da tentativa de invasão frustrada, porque isso é pouco mencionado e a gente se esquece, mas de novo serve de lição para nós hoje, minha gente, e está registrado de novo aqui em Deuteronômio, a partir do versículo 41. Aí vocês disseram, né? Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos. Agora mudaram de ideia, né? Deus já tinha decretado: nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Oi? Tem um comentário no final sobre isso. Conforme o nosso Deus nos ordenou.
cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor disse a Moisés: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não deram ouvido, rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Minha gente, mais um engano do povo de Israel. E mais uma coisa para chamar a atenção para vocês. O nosso querido pastor Jason, ele repete uma frase que, de novo, você pode pensar que é repetição, mas esse negócio uma vez caiu assim na minha cabeça, bang! Ele costuma dizer: obediência fora de hora é desobediência. Eu quero dizer, foi essa frase que fez eu fechar o papel e preencher. Ele disse isso no domingo. No domingo eu preenchi meu papel para ir para Bethel, para ir para Reading, fazer BSSM, que eu estava assim, meu Deus, eu vou meter um bando de gente jovem lá, 18 anos de idade, eu com 60 e tantos, 61, 62 anos de idade. E aquela palavra caiu nos meus ouvidos assim, põe, põe, sabe? Obediência fora de hora é desobediência. Deus mandou ir e eles estão dentro. Olha, se você olhar o versículo 41, ele diz assim: nós fomos conforme tudo, tudo, cuidado com a palavra tudo, que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Foi tudo do jeito que Deus ordenou? Não, Deus tinha dito para eles irem antes. Mas aí, depois que Deus disse, então a sentença é essa, isso é, não, peraí, o Senhor ordenou, a gente vai. E aí Deus disse a Moisés, não vão, não vão, agora está tarde, mas foram. Então, gente, o tempo também é importante para o Senhor. Vamos acordar, mas acordar agora, né? Não é acordar, desligar o despertador e dormir de novo, não. Amém? Vamos embora, povo. Cadê vocês? Eu espero que vocês tenham muitos comentários e muitas expectativas a respeito do livro de Deuteronômio. Vamos lá. Quem vai? A Aninha vai falar, tá se mexendo aí, boa. Não, fiquei me mexendo aqui, esperando alguém aí. Mas não foi. Eu quero que Mas vocês vamos lá. falem, minha gente. Por favor, detesto Vamos monólogo, mas lá, eu vou dizer, vamos eu podia lá. falar o dia todo aqui desse negócio. Eu estou me segurando. Não, Kátia, eu amei, assim, né? Aqui eu. Ai, eu vou confessar aqui, eu comprei até uma. Confesse! Eu confesso, quando eu perguntei ontem, Kátia, e aí, a gente vai seguir? Ela vai começar Deuteronômio, né? Aí eu fui lá na livraria do shopping, comprei uma Bíblia nova, que eu já queria, né, para a leitura do plano. Mas aí, assim, começar Deuteronômio, então eu fiquei aqui bem aluna aplicada, com um lapisinho, com risquinho. E eu amei, assim, porque a minha gerente, ela fala muito isso. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, né? Ela fala muito essa frase. E aqui, quando você falou, né, que são as palavras que vão ser ditas, as palavras ditas novamente, né? Então a gente vai passar por muita coisa aqui que a gente já viu, que a gente já leu e a gente pode pensar, mas, né, isso de novo. Mas é isso, o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido. E uma coisa que me chamou a atenção, eu ia falar, mas você já adiantou aí, foi a coisa de saber que foram eles que disseram, né, para Deus enviar pessoas lá na Terra Prometida para espiar, né? Isso eu não sabia também, eu achei que tinha partido de Deus, mas eu vi aqui que partiram deles. E aí, pelo menos nesse primeiro capítulo aqui, eu grifei várias coisas assim, de mas resumindo, como Deus mostra para eles o caminho, como Deus diz, eu estou com você, eu estou à frente de você, eu estou mostrando o caminho. E a gente ainda vê que eles aqui nessa situação, eles disseram a Deus, olha, para que a gente diga o caminho, para que a gente, como se a estratégia fosse deles realmente, né? E aí me chama o versículo
31 aqui, que você não falou, mas eu vou ler aqui, que ele diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Não sei se você leu, e eu estava fazendo minha Não, não, tapioca. não. Mas Não, assim, você tem razão, não ligue. né? Mas assim, ele é Deus dizendo assim: olha, vocês pedem uma estratégia, eu falo uma coisa, vocês pedem outra. Eles não têm noção o quanto prova que Deus disse: eu tô com você. E essa palavra, como um pai carrega um filho, eu fiquei imaginando, né? Deus conduzindo aquele povo como um pai carrega no colo, não é nem assim, filho, vai e se vira, né? Mas como pai, ele carrega o seu filho, ele carregou, né, esse povo pelo deserto, guiando eles. E aí, por fim, para terminar mesmo, o versículo 42 que você terminou aí, eles dizem, né? Mas o Senhor disse: não subam, nem lutem, porque eu não estarei com vocês. Ou seja, se eles subissem, se eles lutassem, Deus não estaria com eles. E Deus sempre estava com eles em vários momentos em que Deus dizia que estaria com eles. E não no momento em que eles achavam que podiam ir sozinhos. E aí eu até escrevi aqui na Bíblia, né? Às vezes a ordem de Deus é para a gente orar, se calar, se aquietar e confiar que Ele vai lutar por nós, Ele vai fazer a justiça por nós, né? E foi isso aqui, para eu não falar mais, tem mais coisa, mas vamos lá, Bianca. Oh, Priscila. Não, Bianca, não, que eu quero falar a respeito do 31 ainda, né? O 31 estava marcado aqui no meu textinho para salientar, e agora que você trouxe, né? Deus puxando minha orelha assim, hora era para falar, porque eu fico preocupada com a hora e dar oportunidade para você. Eu me estendi muito a falar antes sobre os muros altos, né? E os enaquins e etc. Aí o 31 estava aqui marcado, mas é importante, né, para falar. E eu anotei aqui que algo similar acontece com a gente também hoje, né? A respeito do Deus, né? Do nosso Pai, que carrega a gente como um filho. E a gente se esquece que Deus nos ajudou. E eu registrei aqui 1 Samuel 7,12. Bota aí. 1 Samuel 7,12 é uma reflexão que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. A gente precisa realmente ter essa consciência e é muito importante. Obrigada, Senhor, por usar tua filha para a gente fazer isso aqui do jeito que tu queres. Vamos embora, Pri. Valeu, Aninha. Bom dia, gente. Mais um dia, a gente aqui, né, nesse apegando-se, aprendendo mais e mais. E trazendo muito dessa questão do que a Aninha, né, do que você falou, é incrível a questão de que os nossos erros nós erramos, mas Deus, ele como pai, de fato, ele tá ali mostrando assim, ó, não erra como teus antepassados, né? Então, assim, inclusive esse primeiro capítulo, justamente é essa retrospectiva, né, que Moisés faz, mostrando a nova geração tudo o que aconteceu, dizendo assim, ó, não repete, né? O caminho seguro é o caminho da obediência, né? Se Deus Isso. diz vai, aí você vai, que é proteção. Então, a gente vê esse percurso todo, né? Você acabou de falar, eram dias para entrar, e eles passaram ali 40 anos, né? A antiga geração. Então, e fazer essa recapitulação antes de entrar, né, na Terra, exatamente, é justamente isso. É dizer, ó, aprendam com o passado. E isso é muito para a gente hoje Porque também. eles não viveram, né? É importante a gente entender isso, eles não tinham vivido isso. Aqueles que estavam ouvindo ali, eles têm no máximo 12 anos, mas a maioria não era nascida ainda, né? Então eles não E viveram aquilo, então era preciso registrar. E o que eu sinto muito é que é para a gente hoje, né? Hoje a gente tem aqui, ó, a Bíblia, que a gente pode ler todos os dias, consultar, como você falou, e dizer assim: não vamos cometer os mesmos erros, porque o passado ele é um professor espiritual para a gente, né? E a gente tem aqui Deus falando conosco. Então, isso para mim foi sensacional, fazer essa retrospectiva. Olha, vou fazer com a retrospectiva com vocês, para vocês entenderem sobre essa questão de obediência, de vocês estão entrando de fato agora no local onde Deus prometeu, mas
vamos quando Deus mandar, em obediência, né, e tudo mais. E me traz muito essa questão do seguinte, do que vocês falaram, de a gente fazer qualquer coisa sem a presença de Deus, para a gente é como se fosse uma derrota, de fato, né? Porque, como você falou, Deus disse: não vá agora que eu não estarei lá com vocês. Então, é a gente de fato se apegar e tudo antes da gente fazer, a gente fazer a entrega a Deus. Deus, é do jeito que você quer? É dessa forma que eu preciso seguir? É sempre estar em oração, porque, de fato, quando a gente tem esse relacionamento com Ele, a gente consegue discernir, né? Porque às vezes a gente quer tantas coisas e Deus faz: não, peraí, isso não é para você agora, não. E para você discernir de fato o que Ele está dizendo, é necessário você ter esse relacionamento íntimo com Ele. Então, para mim foi muito, muito, muito é, construtivo entender que, ó, a gente passou por essa situação toda, ele mesmo como pai e botando todo mundo lá aos 40 anos, esteve presente com eles nesses 40 anos, né? E dizendo, ó, eu estou aqui, independente da desobediência lá atrás, mas eu sou pai, eu estou aqui acolhendo vocês, eu estou aqui mostrando o caminho de fato como é que é. E é a gente se apegar a isso hoje, né, nos nossos dias, de realmente sermos aí a geração da promessa, mas estarmos presentes com Deus em tudo na nossa vida, nas nossas escolhas. Amém. Obrigado, Isso meninas. mesmo, Pri. Isso mesmo, Pri. E obrigada pelas anotações aí, hein? Dos versículos. Ajuda muito eu ouvir lá o lance de Efésios. Que Tá, maravilha nos tá comentários. certo. Quem mais aí, minha gente? Cadê vocês? Não Eu, só mais percam, tá tudo umzinho. fechadinho, hein, Tânia? Apesar de tudo que vocês falaram, né? E eu aqui me coçando, porque eu estou na casa da filha, sem a minha Bíblia de estudos. Aí eu fico desesperada, mesmo porque ela tem N coisas assim, como você lê. E eu estou doida para pegar isso, mas o que eu tenho certeza que esse livro vai nos trazer é muito essas afirmações e explicações para esse refazer de entendimento, né? Então a gente acha, não, eu li um tempo atrás, faz um tempo aí, o Deuteronômio, mas a gente vê essas miúcias que você nos traz. Volta lá, vai no outro, e Viu? porque Deus explica e reexplica. E muitas vezes a gente, mesmo assim, não ouve, né? Isso. Então, que aqui a gente seja um novo abrir para os nossos ouvidos espirituais, para esse grande aprendizado com você. Eu já estou doida para chegar em casa, pegar minha Bíblia, e hoje de noite, que eu vim dormir com a neta e esqueci a Bíblia. Aí procurei Ai, a casa inteira uma Bíblia aqui, não estou achando. Eu digo, ai meu Deus se do céu. achar, não pode marcar. A coisa que mais É, feliz é você ler uma Bíblia e não poder marcar. exatamente. Eu fiz uma super cola aqui de papel para poder depois passar para a minha. Mas é Eita, isso, é sempre menina. aprendendo aqui muito, que a gente Vamos aprenda junto. mais, que esse livro seja algo de abrir mesmo os nossos corações, né? Ontem nós reunimos as valentes, né? Porque agora a gente está espalhada, né? Eu, Aham. Mirela, Camila fomos para Paz Lagoa E depois tu e conta, ideia. depois tu Tá bom, conta. Depois que ok. estamos gravando aqui e Tá chega bom, tá bom. 9 horas mesmo. Amém. Jason, pastorzão, puxador de orelha. Cadê você? Bom dia, gente. Bom dia. Poxa, que adjetivo é esse aí, Kátia? É isso? Faça isso Não não. concordo, não, viu? Puxou a orelha. Brinca. Me fez passar um ano fora. Bom, gente, olha, muito bom dia a todos. Coisa boa. A gente está aqui mais uma vez, né, diante desse Tá momento. E pode baixo, parecer assim, Jason, sou meio só clichê. eu. Oi? Tá baixo, fala mais perto, Abaixo? Paty. É, Assim melhorou? melhorou. Porque eu estou no carro. Bom, pode parecer meio clichê, mas assim, é aquela história de que a gente precisa entender, né, revisitar, compreender o passado, para que a gente possa viver o presente sem os mesmos erros, né, aprendendo as lições
para que a gente possa ter um futuro muito melhor. Então, as Escrituras têm esse poder também, não apenas fazer uma narrativa do que aconteceu, não apenas um relato, mas é também trazer a nossa memória, né, tudo aquilo que, da maneira com que Deus age, né, os princípios de Deus, a característica de Deus, o caráter de Deus, né, e que esse está presente nos mesmos dias de hoje, né, o caráter de Deus está presente, então tudo aquilo que Deus ele é para que a gente possa se relacionar com isso que Deus é, né? Então muito bom, foi muito bom, e então vamos seguir, vamos seguir adiante, muito bom mesmo. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia de hoje, muito obrigado porque esse acesso que temos à palavra, Pai, traz uma coragem renovada, traz um ânimo renovado, Pai, que tenhamos sempre essa vontade, esse desejo de aprofundarmos. Não existe outro lugar melhor do que estarmos aprofundados na Tua palavra. Muito obrigado por isso, Pai. Dai-nos um domingo na Tua presença, queremos desfrutar e viver aquilo que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Maravilha. Um ótimo domingo a todos vocês, né? Esse domingo agora que vem, a gente vai dar um break, né? A gente tem um break aí no próximo domingo, né? Mas assim, tem um break nas